Então, acho que esse é o primeiro case aí que eu te trago, Godoy, dessa situação, né? De uma situação onde você precisa de um determinado equipamento, ele precisa estar ali disponível, mas você não tem como garantir, né, um número mínimo de horas, tá? Uma quantidade mínima de horas. De horas de uso do equipamento, Isso, né? De horas de uso. E aí você tem uma verba fixa contratada, você tem que pagar, use, utilize ou não utilize, né? E aí, qual a solução, o que a gente poderia, né, de trazer de sugestão de melhoria para esse cliente nosso, né? Não, bacana. É um exemplo que acaba abrindo vários braços, né? Porque locação de equipamento, isso a gente encontra, acho que em 100 de 100, né? Isso. Agora, não, entendi. Quer dizer, toca para frente, Luiz, eu não quero te dar uma perda. Que boa essa. Não, imagina. Então, assim, um tipo de escopo, né, que você encontra em 100 de 100 casos, né, de empresas que você entra. Acho que não existe nenhuma empresa grande no nível que nós trabalhamos que não tenham vários contratos de aluguel de equipamento, seja ele qual for a sua linha de trabalho aí, né? O primeiro ponto que a gente pode começar a conversar aí, Robert, é sobre dimensionamento, né? Porque quando você fala que eu tenho uma disponibilidade física, eu tenho uma utilização baixa, né? Então, ou seja, sua disponibilidade física acaba ficando imensa, porque você tem uma quantidade de horas paradas, você tem uma quantidade imensa de horas disponíveis, né? Imensa de horas paradas e, por consequência, poucas de horas trabalhadas, né? É importante, assim, primeiro, acho que o primeiro grande ponto é não só o gestor, né, na hora que está construindo o escopo, mas também o analista da célula que vai apoiá-lo e também o próprio time de compras, ter muito claro essa distinção, né? A gente percebe até alguns pontos conceituais aí, né, Robert, de que existe um pouco essa confusão quando você chega para conversar com o gestor de contrato, de o que é hora trabalhada, o que é hora disponível, o que é hora verba fixa, onde que entra o quê, onde... Então, você tem lá as horas disponíveis, que é o quanto você contratou, né? Então, nesse caso, eu tenho 24/7, né? Então, durante o mês inteiro, eu tenho lá 24 horas por dia desse equipamento contratado. Se ele está mobilizado lá e não sai de lá da sua planta nunca, ele tem como horas disponíveis aquele tanto, né? Aí você tem as suas horas paradas por alguns motivos, né? Ela pode ser parada intencionalmente ou não intencionalmente, né? Por ociosidade. Esse intencional é manutenção preventiva, manutenção corretiva, manutenção preditiva, né? Deslocamento, abastecimento, enfim, né? Você tem as paradas que são, vamos dizer assim, obrigatórias, são os pit stops, né? Então, dessas horas de pit stops, você tem que descontar, porque ela não pode entrar no percentual aí que vai te trazer a disponibilidade física, né? E o que sobra é efetivamente o que você tem de tempo livre, né, disponível daquele equipamento para trabalhar. Se você trabalhou um X daquele e não o total, você faz uma continha ali e chega no tal do percentual de disponibilidade física, né? E é impressionante, cara, porque assim, o que a gente percebe, né, Robert, é que a gente não encontra, na hora da construção do escopo, um relatório de eficiência e de utilização de equipamentos, né? Porque aquele equipamento não nasceu aquele dia, né? Aquele contrato não nasceu aquele dia. Aquele contrato, ele é o segundo, terceiro, 10º, 20º contrato exatamente igual, né? De aluguel de equipamentos daquele tipo para fazer aquele tipo de serviço, né? E na hora da construção do escopo, percebe-se aquele famoso Ctrl+C, Ctrl+V, né? Pega o que estava lá atrás e traz aqui para dentro, para frente, né? Sem nenhum conceito de melhoria contínua, né? Mas também não é aplicado nenhum instrumento de análise dessa disciplina de física recente, né? Vamos dizer assim, né? Porque as coisas mudam muito, né? Então, o tipo de trabalho pode ser o mesmo, né? A demanda pode ser a mesma, mas os volumes podem ser alterados, né? Tanto para mais como para menos. Quando o volume é para
Mas é fácil porque você tem o choro do outro lado, né? O russo levanta a bandeira lá e fala: você contratou um equipamento, só que não vai dar conta, não, você precisa de 2. Né? Então, é fácil porque você tem do outro lado o russo com essa contrapartida de levantar essa bandeira para você. Agora, quando é para menos. Ninguém levanta a bandeira. Não é nem questão de interesse, ou falta de interesse, é até questão assim, de quase que ingerência. Né? Imagina assim, você alugou um carro da Movida, da Hertz aí da vida, né? Você alugou o carro para ficar uma semana. Não vai todo dia um cara da Hertz te ligar na sua casa ou bater na sua porta, perguntar: está usando, não está? Quantos quilômetros andou hoje? E aí foi no mercado, não foi? O que você. O cara não está nem aí. Você alugou por aquele período lá e a utilização é sua responsabilidade. Né? Então, esse para menos aí fica sempre para o contratante. Né? O para mais, a contratada tem a bandeirinha para levantar. Né? Então, acho que o primeiro ponto aí disso a real, ou pelo menos a mais próxima, o mais próximo possível do número desse dimensionamento desse contrato que será iniciado, né? Que será contratado, né? O novo, né? Com base nesses instrumentos, né? Porque você tem isso, não tem quem, né, Robert? Não tem quem não tenha uma DF ou cálculos DF de um equipamento locado. Tá? Só que a gente nunca vê ele sendo usado na hora de construção do escopo. Eu acho que você matou na questão do dimensionamento. Aí é que está o ponto, né? Porque vamos agora voltar para o caso prático desse contrato, né? O que a gente percebeu lá na situação, né? O cliente tinha noção que a utilização seria baixa. É o que você acabou de falar. Claro, ele tinha esse conhecimento, né? Ele que é o demandante do serviço, ele sabia que a demanda ia ser baixa, né? Só que quando ele contratou a disponibilidade do equipamento, e aí a exigência ali da verba fixa, o fornecedor do lado dele, para se resguardar, pensou o seguinte: bom, eu não sei se você vai usar o tempo inteiro ou meio período. Eu não tenho essa informação, né? Quer dizer, você está me pedindo o equipamento para ficar aí disponível para você usar quando você tiver a necessidade. Eu tenho que fazer a conta. Se você usar durante o tempo todo, eu preciso ser remunerado por isso. É aí que está a mágica do negócio. Como ele não tinha essa informação, aí de novo o problema da construção do escopo, né? A informação não estava ali prevista, o demandante não deixou isso claro, apesar de ter o conhecimento, o contrato acabou saindo com uma verba fixa altíssima, né? Ou seja, porque o lado do fornecedor, e ele não estava errado, ele estava se garantindo. Vai que usa o tempo inteiro o equipamento, né? Então tem que prever isso, né? O custo disso tem que estar embutido ali, né? E quando a gente acabou percebendo que a oportunidade onde é que estava? Era em você amarrar isso numa verba fixa menor e pagar um variável.